Bem, gente, boa tarde, tudo bom? Aqui é mais uma Marcela Convida. Tenho a honra de receber hoje como convidado o Murilo, que é jornalista, ilustrador, fotógrafo, tem várias profissões aí, e ele vai falar um pouquinho sobre como tudo isso ajudou ele a se tornar uma pessoa mais humana, digamos assim, né? Que a gente tem conversado aí, né? É uma pergunta. Vamos respondê-la, né? Ou não, muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite, né? Estou muito feliz com a sua presença aqui. E espero que vocês, né, os convidados do Alberto Fiers, que estão presentes também, gostem bastante da nossa conversa, do nosso bate-papo. E vou parar de falar porque eu falo demais, né, gente? Vamos deixar o convidado falar. Pode muito falar. Obrigada. Imagina, eu que sou muito grato por ter esse espaço para mim, para a gente conversar. E para mim vai ser uma experiência diferente, porque geralmente eu tinha o hábito de entrevistar alguém. E dessa vez eu vou ser entrevistado. Vamos ver, vai ser legal, vai ser bacana. Me sinto privilegiado e no que a gente puder compartilhar aí, estou aí para isso. Certo. Então, pode começar, Murilo, pode falar suas experiências, né, a sua trajetória escolar, aquilo que você, como é que você escolheu ir para o jornalismo. Pode, fique à vontade para nos dizer. Eu vim sempre... Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos, né? Sou Murilo. Eu vim sempre escola pública, né? Desde o ensino infantil até o ensino médio, eu sempre fui oriundo de escola pública, né? Só um minutinho, só fechar aqui o WhatsApp, senão, né? E eu fui ao acaso ao jornalismo, sabe? Eu sempre fui muito ligado à arte, né? Eu comecei a desenhar desde os meus 6, 7 anos, né? Mas quando chegou o ensino médio, como eu vim de escola pública, eu fui formado na escola pública em 2006. No cenário que eu vivia, oriundo de escola pública, não era muito debatido o vestibular. Eu lembro que colegas, colegas que eu percebia que iam para esse rumo era que vinha de escola particular, né? Então eu fui entender mais ou menos o que era um vestibular no terceiro ano. Né? Que eu lembro que na época até ganhei uma matrícula para prestar a Unesp, só que como eu já tinha noção da prova da Unesp, e eu não tinha preparo algum para aquilo, né? Embora dentro do contexto que eu vivia, da escola que eu vivia, eu era um aluno que conseguia tirar boas notas, eu tinha noção de que a realidade de vestibular era totalmente distinta, né? Era bem diferente, né? E eu me preparei por 2 ou 3 anos, intensamente, acho que foi, na verdade, por 1 ano, né? E era curioso que eu tinha professores que davam aula para mim em escola pública e também davam aula nas escolas particulares, né? E um dia eu lembro até hoje, eu nunca esqueço, um professor de biologia, ele chegou para a gente e mostrou assim, olha, gente, eu e alguns amigos mais fechados, assim, né? Essa daqui é a prova que eu aplico na escola particular. Ele falou, mas professor, por que você não aplica uma prova dessa para a gente? Ele falou, você tá ficando louco? Se com a prova que eu dou para vocês, a galera não consegue tirar nota, imagina se eu aplico uma dessa. Então foi um choque de realidade, naquele, era o mesmo que o professor falou isso pra gente, não foi coisa da nossa cabeça. Um choque de realidade ainda maior, principalmente quando eu fui fazer um cursinho, e eu entendi onde que eu estava situado de fato. Né? Foi difícil, mas foi uma etapa muito importante para a minha vida. Né? E talvez, não sei se é porque eu nunca estudei em escola particular, meus pais nunca pagaram algo e ficando na expectativa de esperar o retorno da gente, né? Eu nunca me senti tão pressionado para querer fazer logo alguma coisa, né? Mas eu senti socialmente já aquela pressão, né? Que é natural. Acho que hoje os alunos de escola pública talvez sintam mais, eu percebo, né? Dialogando com a galera, né? Hoje eu posso falar, enquanto uma pessoa que trabalha em escola pública há 10 anos, que hoje a gente já fala muito mais sobre isso no ensino integral, né? Que são os principais alunos convidados, né? Tanto do Marciano quanto do Alberto Fiers, né? Há disciplinas muito focadas para essa questão. Nós falamos bastante sobre o vestibular, apesar do ensino integral não ser voltado exclusivamente para isso, mas se fala muito mais do que quando a gente estudava. Com toda certeza. Sim. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui. Foi quando eu conheci a Marcela, eu já até falei no Instagram que eu fiz. Eu fiquei encantado, eu fiquei até emocionado. Eu trabalhei, gente, hoje eu não trabalho mais como jornalista, sou formado em jornalista. Lógico, se aparecer algum trabalho freelance, bacana. Mas eu não quero mais focar nisso, né?
E eu trabalhava no Sindicato do Servidor Público de Limeira, e nós visitávamos as escolas, né? Em datas específicas, né? E em assuntos de contexto social bastante importante para o nosso Brasil. E certa vez, foi quando eu conheci a Marcela, estava fazendo uma apresentação ligada à luta antirracista, né? Eu fiquei encantado, porque, por exemplo, Panteras Negras, gente, eu conheci os Panteras Negras na minha faculdade. E eu ver aquilo exposto para as crianças entendendo aquilo, entendendo a cultura negra, a importância da cultura negra no nosso país, foi maravilhoso. Parece que, assim, às vezes eu me sinto que eu estou exagerando, mas não é, isso é real. E foi a partir dali que a gente acabou criando esse vínculo, né? E que, tipo, parabéns. Isso é um trabalho maravilhoso que você continua fazendo, não só no contexto do racismo em si, mas em todo o contexto que eu sei que você também trabalha. E por isso que eu me sinto privilegiado em estar nesse espaço que você cedeu para mim. Bom, era um parênteses, eu que agradeço. Vamos retomar que eu tenho voltando. Muitos apostos. Você vai me corrigindo, tá? Imagina. Do vestibular, né? Do vestibular, você estava falando. E aí que eu tive esse choque de realidade. Eu sempre quis trabalhar com arte, era um sonho meu. Porém, naquele contexto, eu não sabia como atuar profissionalmente lidando com arte. Eu pensava que eu vou ser um professor de educação artística, mas acho que não é isso que eu quero, sabe? Não sei, não era daquela forma. Eu queria, tipo, mais atuar como ilustrador mesmo, sabe? E aí o tempo foi passando. Naquela época, para as crianças, adolescentes da classe baixa, da média baixa, a informática começou a chegar para a gente naquela época. Acho que no final de 2000, mas não. Era mais pro... 2001, 2002, ali, a gente tinha um acesso a São Paulo. Isso. Internet de escada, né? E quando chegou com mais força para mim, foi no final do ensino médio, que eu tive o computador na minha casa, né? E eu aprendia muito sobre aquilo, eu fiquei muito empolgado. E acho que o primeiro vestibular eu prestei para ciências da computação. Hoje eu vejo que não tem nada a ver com... Lógico, eu uso muito da computação para o meu trabalho hoje, né? Mas especificamente exatas não. Embora eu amo matemática, mas nesse sentido eu gosto de socializar. Acho que foi por conta disso que eu acabei entrando no jornalismo. E eu comecei a perceber... Isso que é legal, galera. A gente começa a ter o feeling, não só do que a gente é bom, mas do que a gente gosta de fazer, sabe? Aquela coisa que, mesmo que você está com sono, você tem vontade de fazer. É isso que eu fui percebendo ao longo da minha vida. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu time, né? E para mim foi num ritmo bem mais... Por mais que lá, nos meus 15 anos, eu já sabia o que eu queria fazer, eu não sabia como chegar lá, né? E o que o mundo foi apresentando para mim, o que eu fui sentindo, eu fui seguindo o caminho, sabe? Sempre procurando estudar, sempre não parar o ritmo, enfim. E aí eu prestei vestibular no primeiro ano, prestei por prestar, porque, né? Aí depois eu fiz cursinho, só que assim, eu fazia cursinho e eu trabalhava o dia todo. Que eu acho que é basicamente a realidade de quem vem de escola pública, né? A maioria das pessoas. E foi muito difícil, porque eu percebia que o conteúdo que se apresentava no cursinho, enquanto a galera estava só revisando, eu estava vendo pela primeira vez, e eu percebi que eu estava um passo muito atrás, sabe? Passei pela mesma situação. Não é? E isso, nos primeiros 4, 5 meses, eu fui intensamente estudando, ia no plantão, chegava cedo, voltava tarde, chegava no cursinho, estudava até de madrugada, e isso começou a ser um problema na minha vida profissional, eu precisava trabalhar também naquela época, né? E o meu desempenho no meu trabalho começou a cair muito, sabe, com coisas bestas que eu não estava habituado, né, a lidar. E eu falei, opa, pera lá, acho que eu preciso dar uma amenizada no ritmo aqui no cursinho, senão... Vai equilibrar, né? É. E tudo isso saindo da adolescência, tudo isso, né, não são processos fáceis naturalmente, né? Então... Mas é normal, tudo bem, né? Não vamos ficar dramatizando também, não é essa a intenção. Não. Vamos mostrar que é comum, tudo bem, né? Tudo bem, a gente luta para fazer melhor para as gerações seguintes, na verdade, né? Sim, exatamente. Não é? E aí, deixa eu só lembrar do que eu falei. Ah, tá. E daí, depois dos 5 primeiros meses do cursinho, eu estava indo no ritmo bacana, evoluindo bacana, estava naturalmente, pelo desempenho que eu estava tendo. Só que começou a prejudicar meu trabalho, e naquele momento era mais essencial o trabalho para mim
do que o cursinho em si. Em questões práticas, né? Não em questões futuras, né? De subsistência mesmo, né? E eu dei uma amenizada no ritmo, só que pra gente, que já começa um pouco atrás, você dá uma freada, aí que eu não consegui retomar o ritmo mesmo. Terminei o cursinho, mas eu fiquei muito para trás. Enfim, no ano seguinte eu não fiz cursinho, trabalhei. O que eu vejo como importante? A gente, por mais que a gente não saiba como chegar aos sonhos que a gente quer ter, é um caminho constante, que eu ainda estou nesse caminho, naturalmente, né? Todo mundo está, né? A gente, pelo menos, planejar de alguma forma chegar até ele, né? Eu não sabia como eu ia chegar onde eu queria, mas eu queria chegar lá, de alguma forma. Traçou uma meta, mas vamos ver como é que a gente consegue alcançar, né? Exatamente. Também, o que eu ia falar até agora, Cília, não pode parar, mas, na verdade, se precisar parar, tudo bem também, né? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para depois continuar caminhando tranquilamente, né? Cuidar da cabeça, fazer terapia. Exatamente. É. Já falamos disso aqui em Um Marcela Convida com o Lucas. Assistam lá. E aí, no ano seguinte, o que eu pensei? Falei assim, bom, eu não vou fazer cursinho esse ano, eu vou trabalhar o ano inteiro, eu vou me planejar, vou guardar esse dinheiro que eu vou trabalhar esse ano, para o ano seguinte, eu quero fazer um cursinho integral, me dedicar 100% do meu dia só estudando, porque na época a minha meta era passar numa universidade pública. Pois bem, passei o ano seguinte só trabalhando, trabalhei, e aí, para não perder o ritmo, eu não fiz vestibular. Acho que eu fiz alguns vestibulares, mas para não perder o ritmo mesmo, e fiz o Enem. O Enem era uma prova que dava para eu fazer mais tranquilamente do que o vestibular. Acho que antigamente... O Enem ainda não era tão complexo quanto ele é agora, né? Exatamente. Porque ele não tinha o mesmo peso, né? Ele era só para conseguir bolsa, não para entrar numa universidade pública, né? Depois que veio o SISU, é que aí o grau de dificuldade do Enem aumentou muito, né? Isso, é exatamente isso que eu ia contextualizar, porque era diferente, né? É mais para a gente conseguir bolsa para escolas particulares, né? Universidades particulares. Uhum. E eu fiz o Enem, e eu percebi que eu tinha ido bem, principalmente na redação, né? Foi a redação que deu um up na minha nota. Aí eu falei assim, puxa, eu tenho nota para entrar numa boa universidade particular. Só que, tipo, meu sonho naquela época era entrar numa universidade pública, né? Pois bem, eu fui lá, me inscrevi, e consegui bolsa de 100% em 3 vagas. Em jornalismo na PUC, em jornalismo na Unimep e em arquitetura na PUC também. Algo meio próximo de arte, né? O mais próximo. Enfim, jornalismo, só para também explicar um pouco como eu cheguei ao jornalismo, num período da minha vida, quando eu trabalhei como vendedor. Então, eu comecei a perceber que eu desenvolvia bem a comunicação. E como naquele momento da minha vida eu tinha dúvida em que disciplina eu queria percorrer a minha carreira, tá tudo bem aí? Eu acho que sua câmera sumiu. Já apareço, só um minutinho. Tá. Pode continuar. Vou continuar? Então, e como eu perdi minha fala no que eu estava falando. Você conseguiu 3 bolsas. Isso. E como eu entrei no jornalismo, como eu cheguei à conclusão do jornalismo, né? Como eu não tinha ciência de que disciplina eu queria percorrer como carreira, eu gostava de diversas disciplinas, eu gostava de matemática, eu gostava de educação artística, de educação física, geografia, história. Eu pensei, puxa, jornalismo, pelo menos aborda de tudo um pouco, né? Você está sempre ligado, antenado em tudo, né? Mas eu nunca tive noção exata do que era na prática o jornalismo em si, sabe? Isso que é um ponto importante, acho que para os alunos sempre pensarem. Sempre procurar conversar com pessoas que atuam há tempos na área, né? Eu não tinha noção nenhuma do que era o jornalismo em si. Entrei assim, apareceu a oportunidade, a vida foi oferecendo e eu fui, né? Vamos embora, né? Vamos embora, exatamente. E comecei a faculdade, enfim, eu vi a PUC como uma boa possibilidade para mim, uma bolsa 100%, né? E eu fui fazer lá em Campinas. Nos primeiros anos, estava super empolgado, vida universitária, né? Numa universidade que era totalmente fora da minha realidade, totalmente fora da minha realidade. Enfim, estava encantado. Só que no segundo ano, terceiro, eu comecei a perceber que, tipo, eu vi algumas pessoas que tinham paixão naquilo.
Eu sempre fazia muito bem, eu gostava de estar fazendo aquilo, mas eu percebi que não era minha paixão. Quando eu via a galera fazendo alguma coisa na área de artes, eu ficava ali, sabe aquele olhinho de lado, assim? Sabe aquela questão da grama do vizinho que parece que é melhor? Eu ficava olhando, O nossa, coraçãozinho bate mais forte ali, né? que é. E aí, no meu curso de jornalismo, né, tinha uma matéria, acho que era alguma coisa relacionada à arte, eu não lembro, história da arte, história da arte. E aí eu troquei ideia com a minha professora, né? Ela falou assim, Murilo, vai numa aula à noite e tal, vê como que é, você consegue pedir a transferência de bolsa. Só que para a época, se eu pedisse essa transferência, os 2 anos que eu fiz, eu já teria perdido. Depois eu teria que pagar os 2 anos. E eu pensei, puxa, mas se eu não conseguir dar conta depois, né? Enfim, Né? ao mesmo tempo, aí é um perfil meu. Eu sou uma pessoa assim, que quando eu começo a fazer uma coisa, eu termino. Por mais que eu tenha certeza que não vai ser o que eu quero para mim, eu termino. E por fim, eu terminei o curso de jornalismo. E aí que vem o ponto que seria meio que a pauta da nossa conversa, né? Eu percebi, eu gostei muito, agregou muito a minha pessoa, e ao longo do tempo, eu percebi que a minha graduação me agregou mais como ser humano do que como profissional. Sabe? Me trouxe mais do mundo como ele é de fato do que toda a maquiagem que nos passa, entende? Sim. E quando eu fui na Porque o prática... jornalismo ele destrincha a realidade, né? Sim, exatamente. E ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, nem sempre. Porque você não tem autonomia para você escrever o que você quer. Principalmente Exatamente. em cidade do interior. Você não tem autonomia, você sofre ameaça e você não tem proteção alguma. E você não tem a mesma valorização. Porque é um trabalho de muita responsabilidade. Diariamente, né? Sim. Diariamente. Enfim, no período da faculdade de jornalismo, né? Um problema para mim, como eu estudava em Campinas, mas eu morava em Araras, porque eu trabalhava em Araras, dificultou alguns laços e algumas conexões que eu poderia ter se eu morasse em Campinas. Por exemplo, tive algumas oportunidades de trabalhar lá, por indicação de professor, de colega, só que o salário era compatível com o que eu recebia como estagiário em Araras. Tipo, o salário mal pagava uma kitnet lá em Campinas. Então, Não tinha condição. quase elas por elas, né? Para mim não teria condição, né? Enfim, com estágio, eu fiz estágio mais na área de assessoria, não da área de jornalismo, né? Que é uma vertente bem diferente do jornalismo diário, por exemplo, né? Uhum. Dentro da assessoria de imprensa, pessoal, geralmente você trabalha dentro de uma empresa, você não faz o marketing da empresa, mas você trabalha a imagem da empresa, você protege a imagem da empresa. Para mim foi um pouco mais leve porque eu trabalhei numa universidade pública, eu trabalhei na UFSCar. Então foi puta uma experiência rica. Eu trabalhava mais com reportagens científicas, então eu não lidei tanto com a imagem, mas a gente desenvolvia textos científicos de diversas disciplinas que eu não tinha conhecimento algum. Foi um baita desafio. Nossa, muito legal. Foi muito bacana. E era um espaço... Sabe o que é legal, Marcela? A oportunidade que eu não tive na PUC de viver a universidade, justamente também por eu não estar sempre lá, e por ser um outro contexto social que o meu, era uma outra realidade. Até as conversas simples dos alunos do dia a dia, sabe? Eu vivi, como eu era da parte de comunicação, e eu já não sou de falar muito... Imagina! Muita gente, com funcionário, com aluno, com professor, com o diretor. Então a galera conversava comigo, eu criei uma conexão muito bacana lá. Foi 2 anos que perdurou meu estágio lá, né? E eu fiquei na expectativa que abrisse uma vaga até hoje. Já se passaram, eu saí de lá em 2012, nunca abriu uma vaga para um jornalista formado aqui no UFSCar de Araras. Nunca, uma pena. Não. Uma pena. E aí, galera, o assessor, o que eu fazia? Eu fazia essas reportagens científicas, além de alimentar o próprio site da UFSCar, o jornal interno da UFSCar, eu levava essas matérias para a imprensa local da região, e se fosse um conteúdo que ultrapassasse interesse regional, a gente encaminhava para as emissoras em âmbito estadual, enfim, nacional, e realmente dava um feedback. Por vezes a IPTV ia lá, fazer uma reportagem, o SBT, era muito bacana. É esse mais o lado da assessoria, é o lado contrário do jornalismo diário em si. Pois bem, eu terminei o estágio, terminei a faculdade, né? E fiquei, acho que 7 meses desempregado. Surgiu uma oportunidade de trabalhei um mês numa agência como jornalista, mas praticamente foi uma experiência muito rápida. Depois surgiu uma oportunidade de trabalhar no jornal aqui de Araras. Eu
entrei na vaga de uma jornalista que estava em gestação. Foi no período provisório, né? A princípio, né? E já de cara, eu entrei no caderno de política da cidade, que era a menina dos olhos verdes do meu chefe, né? Foi um baita desafio para mim. Para muitos pode não ser, mas para mim foi. E assim, gente, é muito difícil, porque a minha cara não sai no jornal, sai meu nome. Eu comecei a perceber, eu sou uma pessoa que busca muito trazer à tona a verdade. Não é aquela... É diferente do que você querer ficar pegando no pé da prefeitura, por exemplo. Não. Se eu vi alguma coisa ali que, peraí, tá alguma coisa estranha, eu ia lá e pesquisava, porque a prefeitura é o dinheiro do público, do povo, né? É nosso, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. A gente percebe que nos jornais interioranos é muito a menos as matérias relacionadas à prefeitura, né? Isso é muito triste. Em 3 meses que eu fiquei lá, eu comecei a perceber que a galera começou a ficar em marcação comigo. Tipo, uma pessoa da prefeitura chegou e, tipo, falou para mim assim, por acaso você que é o Murilo? Não tô na intimidação mesmo, sabe? Porque tava sabendo que eu tava, tipo assim, a pessoa nunca me viu, tá só o meu nome ali. Não tinha rede social que nem hoje, que a pessoa pode ver facilmente quem você é. Saber, né, da sua vida e tudo, né? Exatamente. O prefeito, num determinado momento, ligou no meu ramal, uma vez que eu ia fazer uma matéria super importante da cidade, e falou assim, o que você vai publicar amanhã dessa matéria? Eu fiquei espantado, eu falei, como assim? Ele tá querendo me intimidar. É a minha liberdade, né? Naquilo que eu vou publicar, sabe? E aí eu comecei a entender que talvez aquilo era comum e acontecer naquele espaço. E começou a me causar estranhamento, porque não era aquilo que eu aprendi na universidade. E aí eu fui percebendo que eu tinha pouca proteção, pouca autonomia, e foi me tirando tesão de trabalhar com aquilo, sabe? Tudo bem, é um exemplo, a gente não pode se basear num exemplo para lidar com isso. Eu acho que o campo bacana é você ir para São Paulo. Lá é muito mais rico em possibilidades de você trabalhar com comunicação, né? No sentido do jornalismo mesmo. Você tem um pouco mais de autonomia, né? Mas, enfim, eu sempre soube que não era o maior tesão para mim trabalhar com jornalismo. E aos poucos, foi voltando à tona aquele espírito. Na verdade, aos poucos não, sempre esteve em mim o espírito mais artístico, né? Na faculdade, eu conheci fotojornalismo. E a primeira vez que eu peguei uma câmera analógica na mão foi amor à primeira vista, assim, né? A hora que eu descobri o preço dela, foi uma decepção e tanto, né? Aquele desespero, falar, meu Deus, eu quero uma, não tenho dinheiro para comprar. Exato, e demorou, hein? Demorou, mas eu consegui, enfim. E foi uma pena também, para a época, porque eu lembro que o professor uma vez me convidou para fazer um projeto junto com ele, documental, e eu não tinha câmera, eu não pude fazer porque eu não tinha câmera na época. Né? Nossa. Enfim, assim que eu acabei a faculdade, logo depois desse trabalho no jornal, eu recebi uma proposta, surgiu uma vaga no sindicato, aí em Limeira. Eu não tinha vontade nenhuma, eu via com um pouco de preconceito a questão do sindicato, a política ali e tal, mas falei, bom, não vou fechar as portas, eu vou lá dialogar, vou conversar, e eu lembro que foi uma experiência curiosa, a pessoa que me entrevistou era a jornalista que estava saindo, mas ela mais que me assustou do que me trouxe para o mercado. Do que convidou para entrar. E mesmo assim, eu acabei indo para lá, deu tudo certo, e eu entrei uma pessoa e saiu um outro ser humano do sindicato. Por mais que com as minhas chefes, eu falo até hoje, ex-chefes, né? A gente divergia em vários assuntos, né? Às vezes os meios que a gente pensa para chegar até o que a gente acha que é o ideal, ou próximo do ideal, cada um tem um meio para chegar até lá. E aí que é os pontos de divergência, né? Mas mesmo assim, eu saí muito aquela perspectiva do privado para algo mais social mesmo, sabe? Da importância do sindicato em si. E a gente sabe, a gente não pode ser hipócrita. Existem muitos sindicatos que trazem mais malefícios do que benefícios. Não é essa a proposta. Por conta disso, os que fazem algo de bom acabam pagando preço, infelizmente, né? Infelizmente, a gente não pode ser cego. Tem muita coisa no país, né? Que a regra é que funciona bem ou que deveria tratar todo mundo bem, mas que na prática tem as exceções que fazem mal feito, e aí fica isso como uma verdade absoluta, né? Infelizmente. Exatamente. E entrei no sindicato, eu achei que eu ficaria pouco tempo, acabei ficando uns 3 anos, é um tempo até razoável nessa nossa geração, né? Geralmente a galera fica 3 anos e migra, e foi uma experiência muito rica, muito rica.
Só que a minha alma estava sempre para fora, sabe? Nesse meio tempo, eu consegui comprar uma câmera e comecei a trabalhar com fotos, sabe? Com pessoas mais próximas e tal, e o negócio foi expandindo, foi expandindo. Não consegui dedicar tanto tempo nesse período, porque por questões pessoais, né? E também porque eu dedicava muito tempo no meu trabalho no sindicato, né? Só que já era um plano meu. Bom, daqui a um certo tempo, vamos planejar também financeiramente para eu me dedicar só a isso. E aos poucos eu fui comprando equipamento, sabe? Para eu ficar seguro nessa situação. Ilustração, eu nunca levei a sério como profissão. Mas vira e mexe, alguém sabia que eu fazia um desenho, e aí falou, nossa, não sabia que você fazia desenho, que legal. Faz uma aqui, faz outra colar. Às vezes era algo mais familiar, às vezes era capa de algum jornal, sabe? Fui fazendo, mas só que era uma menor intensidade que as fotografias. As fotografias foram tendo uma ascensão muito maior na minha vida. E tive a oportunidade no final do ano de sair do sindicato, que era algo que eu já planejava. Fiquei até abril, só que a gente já tinha fechado essa minha saída em novembro do ano passado. Não contava com a pandemia, né? Mas foi Ninguém esperava, ninguém né? esperava. Mas foi algo tranquilo porque isso que é importante. Eu já havia me preparado para qualquer universidade. Não imaginava uma pandemia, mas eu havia me preparado para uma universidade porque eu pudesse ficar tranquilo por um período para me preparar para essa nova rotina. Que é uma outra pegada você ser autônomo, né? Você sai de uma vida assalariada, um proletário assalariado, que eu sempre fui. Aí você entra para uma vida autônoma, você tem que preparar muito seu psicológico. É muito diferente. Você depende só de você, né? Eu vou falar bem a verdade, eu não estou preparada para isso aí, não. Nunca sabe, nunca sabe. Ainda não estou. Porque o fato do concurso público, né? Eu trabalho desde 2010 na rede e eu ingressei efetiva em 2013. Eu fiquei 3 anos como temporária, mas atuando todas as aulas. Mas a segurança e a estabilidade de um concurso público muitas vezes é positiva, é claro, né? Porque você tem essas estabilidades e tudo, mas ao mesmo tempo te amarra. Porque aí você fica nessa questão: será que eu largo meu cargo público, aquela minha estabilidade, para tentar ou fazer outra coisa da minha vida, né? Então isso pega. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Com certeza. E aí que entra essa questão importante da gente entender o nosso perfil. A gente buscar o nosso autoconhecimento, que, gente, é a base de tudo. O autoconhecimento é a base de tudo. Às vezes a gente pensa que a gente se conhece, mas a gente não se conhece. E é uma busca constante, porque eu sempre falo, tipo, a gente não é, a gente está algo. Amanhã eu posso estar totalmente diferente do que eu falo hoje. Amanhã, muita coisa do que eu falei agora, com alguma certa convicção, pode ser totalmente diferente. Esse é o grande tesão da vida, esse que é o grande ponto. A gente sempre aprender. E estar aberto a melhorar, né? A se corrigir, né? Muitas vezes. E eu perco o fio da meada, me empolgo, eu perco o fio da meada. Imagina. Não, você estava falando mais de como a ilustração não foi o seu foco principal, mas que a fotografia começou a despertar, principalmente quando você saiu do sindicato, né? Aí... eu ia falar algo relacionado à questão que você falou do concurso. E é importante a gente sacar o nosso perfil. Será que a gente tem um perfil que predomina essa estabilidade? Né? Esse é um ponto importante também. Eu já sabia, muitas pessoas falavam para mim, Murilo, mas você sempre vai bem em prova, por que você não estuda, faz um concurso? Tipo, era uma convicção que eu tinha, gente, por mais que eu possa estar num lugar que, tipo, tá legal, trabalho tranquilo, que eu executo bem, mas que não vai me dar um desafio, eu tenho certeza, por mais que eu ganhe bem, eu não vou ser feliz, eu me conheço. E aí, nesse momento da minha vida, eu estou usando. Eu saí, né, do meu trabalho com a intenção de focar com fotografia, tanto é que eu tinha vários trabalhos já em andamento, né? Veio a pandemia, naturalmente eu optei por cancelar alguns trabalhos, porque hoje eu vivo com a minha mãe, ela é idosa, ela tem hipertensão, enfim, por proteção a ela, infelizmente tive que cancelar com dor no coração, mas foi necessário. Eu imagino. Né? E, ao acaso, surgiu uma oportunidade. Acho que no Dia das Mães, eu fiz um desenho ao acaso, como uma das minhas irmãs, ela recentemente foi mãe, eu fiz um desenho em homenagem a ela, a minha sobrinha, a minha mãe, coloquei na internet. A partir dali, uma amiga minha, uma professora do ensino infantil, veio pedir para fazer da família dela. Falei, beleza, vou fazer. Eu fiz, aí eu comecei a pensar,
comecei a ter um feedback bacana nas redes sociais, eu falei, meu, e se eu fazer uma página minha? E aí, tipo, eu lancei uma pergunta no meu Insta. E o feedback foi bacana da galera. Isso que é importante, às vezes a gente sentir o cenário também, né? Não se Sim. deixar levar pelas opiniões negativas, que isso vai sempre ter. Uhum. Muitas vezes as pessoas ficam desesperadas. Isso dói. Em cada um reverbera de uma forma diferente, mas a gente não pode deixar predominar, né? Aí que entra de novo a terapia, para manter o equilíbrio emocional. A partir daí eu fiz minha página de ilustração, fui fazendo um trabalho, outro, e eu pensei, poxa, eu não vou fazer foto agora, por enquanto, espero dar pelo menos uma amenizada, né? Seria ótimo, vou trabalhar com ilustração, não estou na pegada que eu gostaria, porque fiquei um tempo sem desenhar, mas dá para ter um retorno, a galera está gostando, e aí foi surgindo oportunidades uma atrás da outra. Hoje, eu tenho me dedicado mais à ilustração, e a fotografia, naturalmente, está voltando aos poucos, sabe? Com precaução, com máscara, com distanciamento, que tem que ter paciência, mas é o cenário, né? O cenário é completamente difícil para essas atividades externas, né? Então, é a nossa realidade, né? Temos que ter pé no chão quanto a isso, infelizmente ainda, né? Sim, exatamente. E foi legal que foi um processo bacana agora na minha vida, porque enquanto estava acontecendo essa mudança de maneira teórica na minha vida, também foi uma mudança prática. A gente fez uma reforma na minha casa. Aí o que era um quarto meu, aqui era um quarto que eu dormia. Eu já fiz um estúdiozinho, e aí eu já pensei em fazer uma parede de lousa como fonte de inspiração para meus trabalhos. E assim, hoje, todos os dias, procuro ser, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá, faço um desenho do Vardê, que é o nome do meu cachorrinho que eu criei. É imaginário, não tão imaginário para mim, hoje ele já é real. Eu não tenho cachorro, tá, gente? Todo mundo pergunta, não tenho. Mas eu acho que foi uma personificação um pouco da minha pessoa. Era uma maneira carinhosa de chamar meu pai, Vardê. E eu acho que nada melhor para mim nesse momento do que quando se pensa num animal, pensa num cão, né? O carinho que ele tem, a empatia que ele tem com o ser humano. Então, eu acho que foi um viés, uma saída bacana de eu expressar algumas reflexões que eu tenho para mim, comigo e com o mundo. Reflexões. É difícil, né? Porque às vezes é uma linha muito tênue entre causar uma reflexão ou às vezes você traz como uma afirmação, né? E é muito perigoso isso. Estou fazendo esse exercício diário. E aí, Marcela, é impressionante como às vezes não é todo dia que a gente acorda feliz da vida, no pique, né? Nem acordei hoje. Não. Mas aí quando eu acordo às vezes meio, sabe, não triste, mas meio mais para baixo, eu pego o giz, começo a desenhar ele, parece que tipo, ele tá olhando para mim, tá conversando comigo. A hora que eu termino o desenho, eu já me revigoro e parto para o trabalho. Então, assim, é legal a gente, quando a gente tá onde a gente quer, a gente começa a encontrar significados em questões pequenas que a gente nem percebe. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Está sendo um desafio para mim, está sendo um novo recomeço, e aos poucos está dando certo. Resumidamente, é mais ou menos dessa forma que eu cheguei à ilustração hoje e à fotografia. Sem abrir mão do jornalismo, talvez vou levar como hobby. Sim. E é engraçado, não, eu acho que é interessante como a gente vai vendo a questão dos nossos privilégios também, né? De poder abrir mão de uma profissão para ir para outra profissão, para poder fazer essas questões, né? Ir atrás dos seus sonhos, ir atrás dos seus objetivos, porque muita gente, infelizmente, não tem essa oportunidade, essa chance, né? E a gente está conversando aqui hoje, principalmente com um público que ainda vai acessar o mercado de trabalho, que ainda vai prestar um vestibular. Então, o que a gente gostaria também, né? Eu gosto sempre de enfatizar, né? Que escola pública, para mim, é muito importante, é aquilo que eu sempre quis trabalhar. Confesso, gente, dos 14 aos 18, meu projeto de vida era ser jornalista. Aí eu, curiosa demais que era, fui ler imensamente bibliografia e fui ler, caçar, conversar com jornalistas. E aí eu descobri esse lado negativo do jornalismo, né? Que é essa parte da coerção, essa parte de que você não tem necessariamente essa liberdade para falar as coisas, principalmente isso lá em 2005, quando eu estava prestando vestibular. Hoje a gente já vê uma mídia livre um pouco mais chegando, né? Hoje tem um pouquinho mais.
né? Eu acho que a internet acabou possibilitando um pouco mais isso. Mas eu tinha esse objetivo também de ser jornalista e acabei desanimando. E aí, ao longo do meu percurso de cursinho, eu comecei a ficar em dúvida. Vou para o jornalismo, não vou para o jornalismo, o que eu vou fazer? E aí eu decidi, numa conversa com uma colega, e ela me disse, falou, Marcela, você tem tanto perfil para ser professora, você gosta tanto de história, de ciências, né, de sociologia, essas coisas, por que você não pensa? E aí foi que eu escolhi história. E quando eu escolhi fazer história para dar aula em escola pública. Isso eu defini lá em 2005 e estou aí, né, desde 2010. Valeu, E a minha E a minha intenção era realmente essa, né? De ir para a escola pública para oferecer uma educação de qualidade, diferente daquela que eu tinha tido. Não vou ser ingrato dizer que eu não tive bons professores, eu tive muitos bons professores, mas, no geral, a educação pública naquela época, ela não tinha as mesmas características que ela tem hoje e que ainda são muito falhas. A gente não está falando de uma educação pública perfeita, não, gente, né? Mas ela é muito melhor do que ela era 15 anos atrás, né? Se a gente está podendo fazer uma conversa dessas, se a gente tem uma escola de ensino integral, se a gente tem projetos voltados para a profissão e para tratamento realmente de assuntos muito importantes, é porque a escola também foi evoluindo e foi crescendo. E eu adorei fazer parte desse processo, né, de poder acessar. Mas o que eu queria deixar para vocês, né, que estão presentes aqui, é que a gente pode mudar de ideia, né? Às vésperas do vestibular, a gente pode sim mudar de ideia e depois que a gente conclui também pode mudar de ideia. E como o Murilo fez, né? Fez o jornalismo, não era exatamente o que mais te aguçava e hoje você chegou numa outra profissão e pode ser que um dia você volte para o jornalismo. Isso é uma questão de como você se encontra, né? Eu acho que é de como você se entende ali naquele momento, né? Eu acho que isso faz muita diferença, né? Exatamente, exatamente. E o outro lado importante que eu acho, às vezes a gente aprende muito no meio privado, no mercado de trabalho, que temos que separar o lado pessoal do profissional. Tudo bem, em questões práticas mesmo tem interferência, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista teórico, tem uma correlação muito forte. Se você não está bem profissionalmente, vai afetar a sua vida pessoal e vice-versa, sabe? Eram coisas que o mercado ia meio que te forçando a ser, traçando um perfil. E, não é assim, sabe? De estar no nosso ritmo, você tem que sair do ensino médio, já saber o que você quer. Gente, privilegiados são as pessoas que já se acertam com 18 anos a profissão que quer ser. O mundo é tão vasto, é tanta coisa para a gente descobrir. Como que com 18 anos, é uma curiosidade muito imensa, né? Como que com 18 anos a gente vai saber o que a gente quer? Define e fim, né? Não é? E tá tudo bem, nem que for com 40 anos, se você for ver o que você quer, é o que importa. É lógico, você não pode ser hipócrita. A gente sabe que a gente precisa sobreviver, a gente precisa gerar uma questão financeira, né? Mas são aspectos que a gente tem que colocar tudo na balança, né? Manter um equilíbrio, né? E essa parte que você falou da educação, é gostoso de se ver esse desenvolvimento, né? E deu para perceber também o carinho que os alunos tinham com você quando eu fui lá. Eu fiquei observando em tudo isso, né? E esses assuntos têm que ser abordados, porque é a partir daí que tudo começa a mudar, né? Tudo começa... Quando eu fui, era o quê? Era ensino... Você lembra se era ensino fundamental? Fundamental. Era fundamental, né? Fundamental 2, do sexto ao nono. A minha antiga escola era do sexto ao nono. Não é? E uma coisa que você falou assim, eu não quero ficar falando que esse ensino público era ruim. Não, não é isso. Os professores que chegaram até a gente, por algum motivo, eles tinham aquele perfil, né? Alguma linha pedagógica chegou até eles do passado. Então, eles não têm culpa, né? Assim, tem responsabilidade de alguma forma, mas não tem culpa. Foi o que eles aprenderam, né? Eu lembro que eu aprendi a amar literatura na faculdade. A maneira como eu aprendi literatura no ensino médio, eu odiava, porque a professora mais me desestimulava do que estimulava a gostar de literatura. Isso é péssimo, né? A gente aprende... Gente, é ridículo tirar nota. A gente tinha que decorar. Eu tinha muita facilidade de decorar. Eu decorava e tirava nota fácil. Só que aí chega um momento que a gente percebe, tem que aprender, não tem que decorar.
né? Exatamente. Né? Não é verdade? E eu acho que é nesse ponto que eu acredito que a gente tem evoluído na educação também, né? É nesse ponto principal dessa questão do ensino para decorar e tudo. Ainda existem vestibulares, o Enem é muito difícil agora, né? É uma prova muito complexa e tudo, que exige sim um conhecimento muito grande, mas hoje eu posso dizer, enquanto coordenadora pedagógica da escola, que a maioria das atividades e daquilo que é proposto não é baseado somente no decorar, é no aprender, é no relacionar com outras disciplinas, é no relacionar com a contextualização, né? E eu acho que é isso que tem feito a diferença na educação pública atual, né? Quando o professor consegue passar essa contextualização, quando ele consegue trazer isso para o aluno, nas suas atividades, nas suas aulas, isso para o aluno tem muito mais sentido, isso fica muito mais gostoso, né? Não é um sacrifício estudar, porque para muitos é muito difícil ir para a escola, ter que ficar lá, né? 9 horas, a gente está com alunos aqui que ficam 9 horas por dia na escola. E ficar ali só para decorar, não, é para participar de projeto, é para interação. É tão rico, né? Então é isso que eu acredito que a gente tem evoluído muito e acredito que a gente tem muito ainda para mudar e para alcançar. E estamos aí exatamente para melhorar essa educação, né? Para que todos tenham acesso a esse tipo de educação, né? A esse modelo. Acho que são muitos paradigmas a ser quebrados, né, mano? Às vezes essa briga que há entre uma disciplina é mais importante que a outra, acho que tem que parar com isso, né? Todas as disciplinas têm suas devidas importâncias. Sei lá, também, às vezes eu fico pensando em possibilidades, por exemplo, no ensino médio, se o aluno já começa a entender que caminho ele quer seguir, por que não direcionar e se especificar em algumas disciplinas, sabe? Dá mais tempo, eu não sei, começar a gerar algum outro tipo de planejamento no ensino, sabe? Básico, o ensino e o médio, né? No Brasil, acho que há tantas possibilidades, né? E, sei lá, tanta coisa a ser abordada. Sim. E a correlação que existe com uma disciplina com a outra, né? O tempo todo. E quebrar esse paradigma, que é justamente o que você falou, de que a gente tem estigma, eu não lembro quando não sei de você, né? No ensino médio fundamental, é que parecia que a escola era algo ruim. Lógico, tinha a questão social com os amigos, que era gostoso, né? Mas aprender era algo penoso, era trabalhoso, só que é o contrário. É aquilo que vai te enriquecer e te preparar para o mundo. Você está recebendo um serviço sem ser pago aqui no Brasil. Ensino público gratuito, né? Você está ganhando algo, e a gente vê algo como algo ruim. A gente precisa quebrar isso. Acho que esse é o grande desafio de vocês, professores, né? É o maior. Como dizer a esse aluno e acessá-lo para que ele entenda que uma conversa dessas também é uma aprendizagem, né? Também é um processo de aprendizagem. É uma aula diversificada, uma aula que tem um outro sentido, é de reflexão, mas isso é culturalmente mesmo enraizado, né? Nós fomos ensinados a ter uma escola onde você senta enfileirado, onde você faz os exercícios, entrega, não tirou nota, refaz e vai embora. Não tem diálogo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem evoluído, né? No ensino integral, eu acredito que isso seja um pouco mais possível, mas a gente precisa ainda quebrar mais barreiras para que a gente consiga alcançar realmente essa aprendizagem significativa e que tenha relevância realmente na vida do aluno, né? Então, gostaria de saber dos alunos aqui, né? O que eles acham da escola, tanto do Marciano quanto do FIERS, né? Se o que a gente tem oferecido está mais próximo do decoreba ou se está mais próximo da reflexão, né? É verdade participar. Porque e dúvidas, gente, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre a questão de jornalismo, onde atuar, o que fazer com a profissão, né? Ou na área de fotografia, ou na área de ilustração, quais são, né, as possibilidades? Murilo está aqui para falar para a gente sobre isso também, né? Pode ficar à vontade para tirar as dúvidas. Estão tímidos hoje? Marcela, agora eu vou inverter a ordem. Eu vou te perguntar, fazer uma pergunta. Uhum.
Como que você vê essa relação do espírito de competitividade que está presente também nas escolas, né? Porque você tira nota melhor que o seu amiguinho, e aí às vezes o professor mesmo, eu lembro muitas vezes o professor tacava na cara e tipo, comparava você com outra pessoa que não tinha uma nota boa. Eu acho que isso não é o caminho, né? Talvez, na minha opinião. Eu vou falar honestamente da escola que eu trabalho hoje e da escola que eu trabalhei lá, que foi onde a gente se conheceu. Essa questão da competitividade entre os próprios alunos, nós nunca motivamos, né? A gente sempre motivou faça uma competição de você com você mesmo. Tente se superar. Tente fazer aquilo que é bom para você. E aqui, tirei um 5 no bimestre passado. A minha meta agora é tirar 6, é tirar 7. Não contra o colega, mas contra aquilo para mim mesmo, né? Então eu falo da minha experiência, daquilo que a gente vê com os professores estimulando desse estímulo mesmo, né? Dessa conversa. Olha, você tem que ser melhor para você. O seu maior rival é você mesmo. Então você tem que pensar as coisas, porque você que vai ser responsável pela sua vida, pelas suas conquistas acadêmicas ou profissionais, ou acadêmicas e profissionais, né? Então, a gente sempre eu trabalhei sempre muito dentro dessa linha, né? E eu tinha um mantra aqui com os pequenininhos, né? Quando eu estava na sala de aula, eu sempre falava para eles, e tem muitos que até hoje mandam mensagem para mim e falam: hoje eu acordo, olho para o espelho e falo: hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E todo dia falar isso, porque a cada dia a gente tenta ser melhor para si mesmo, né? Então, e tem dia que a gente não vai conseguir, também não tem que se culpar e se frustrar. Somos humanos todos. E falando nessa palavra humano, eu acho que uma das palavras-chave de tudo isso que nós temos conversado é o aspecto da humanização, né? A humanização Sim. na educação, a humanização dentro do mercado de trabalho, né? Do âmbito profissional. E voltando para a educação, eu vejo que isso tem acontecido, em passos curtos, gradativamente, mas eu sinto e percebo que esse processo de humanização tem acontecido. Porque eu lembro, na minha geração, muitas vezes, os próprios professores acabavam rotulando um aluno. Aquele ali, ele é assim mesmo, não tem jeito. A gente olha hoje, pensa nisso, é um absurdo, né? Por que uma máquina tem dificuldade? Talvez pode ser por alguma dificuldade numa matéria específica, ou pode ser por uma dificuldade numa questão social que ele está convivendo, ou questão familiar. Então, eu acho que trabalhar todo esse contexto, eu sei que numa escola pública é mais difícil, até por todo o gasto que possa envolver com profissionais da área, né? Tipo, se colocasse um psicólogo, ou um psicólogo realmente presente, né? Um psicólogo realmente capaz de fazer a diferença, né? Eu sei que é burocrático, gera custos, né, em nosso país com relação a retorno financeiro daquilo que a gente paga, nem sempre a gente vê voltar, a gente sabe, infelizmente, os caminhos que isso levam, né? E que é um outro ponto, né, que dá para falar muito sobre isso também. Muito. Eu acho que o lance é esse, né, esse processo de humanização, né? E as coisas estão acontecendo. Eu tenho fé. Algumas pessoas falam às vezes que eu sou utópico, mas eu tenho fé que melhore. Eu sempre aposto na nova geração. Eu vejo que algumas pessoas da nossa geração, de gerações posteriores à nossa, você vê que ali já é um pouco mais difícil o caminho, né? Mas nas próximas gerações, eu acho que é a fé que eu tenho. De você olhar para o outro também, sem julgar, né? É difícil, mas eu acho que é possível. Eu acho que é o ponto mais difícil, né? De olhar para a profissão do outro, para aquilo que o outro escolheu fazer e não julgar, ou não. Porque assim, né, gente, é aquilo. Eu não estou aqui para desestimular ninguém para ir para a universidade de jeito nenhum. Mas existem outras profissões para as quais você não faz vestibular, não presta não faz uma universidade, e são tão dignas e importantes quanto outras, né? E a gente tem sempre que valorizar e saber valorizar isso, né? E eu acredito que a gente tenha, dentro do ensino integral, conseguido fazer essa aproximação mais minuciosa com os nossos alunos, né? De reflexão, de conversa, de contato realmente, né? E eu vejo que a gente tem uma nova geração aí que vai vir bem questionadora, que já está vindo bem questionadora, né? E eu acho isso muito legal, eu acho isso essencial,
Sim. Porque se a gente ficar estático, né, com uma geração que não pergunta, só obedece, só faz as coisas, a gente não avança, né? A gente precisa de pessoas que questionem a ordem, que façam realmente as coisas de acordo com aquilo que eles aprenderam, lógico, juntando os valores familiares, juntando aqueles valores pessoais, individuais dela, aquilo que ela aprende na escola, aquilo que ela aprende na comunidade onde ela vive, e ser, sim, uma pessoa que faz bem para si e para aqueles que estão no seu entorno, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, muito a crescer, e acredito que dentro de tudo isso que a gente falou aqui, essas 3 áreas que você trabalhou e que você trabalha, elas passam muito por essa questão, né? A fotografia é o registro de um momento, né? Que é importantíssimo para a gente, né? Desde a invenção da fotografia até hoje, ela é muito importante, ela é emblemática, né? Claro. A ilustração é a expressão artística daquela pessoa, né? Como você disse, o cachorro que você sempre ilustra, ele tem um símbolo para você, ele tem um significado, né? Sim. E o jornalismo é essa função de informar, de trazer realmente a luz e a sabedoria ou ao conhecimento daquilo que está ocorrendo no lugar onde vive e das diversas abordagens que podem ser feitas, né? Eu acho que isso que realmente, essas suas 3 áreas são áreas extremamente humanas, né? Então, a única convicção acho que é isso. Desculpa, Mar. Pode terminar. Não, eu acho que é isso que é muito legal, né? Você não se desprendeu de nenhuma nenhuma área tá separada da outra. É impossível separar, né? Porque faz parte, né? Faz parte uma da outra, na minha vida, né? Independente de que se eu não vá seguir na prática do jornalismo, ele já faz parte de mim, não tem como, né? Eu tirar ele da minha pessoa. E sim. Eu vejo esse desenvolvimento humanizado. E fica muito evidente, né? Quando a gente compara com a nossa geração e a geração atual, né? E quando você falou no mercado de trabalho, quando você até falou, toma muito cuidado, foi cauteloso, falou assim, não, gente, eu não quero desestimular ninguém a não fazer faculdade. Eu volto naquilo que eu comentei, sobre a gente entender o nosso próprio perfil, para saber o caminho que a gente vai percorrer. Porque eu já percebo que o mercado, não na minha área, em todas as áreas, já não absorve profissionais da mesma forma. Se um indivíduo, isso acho que varia, na verdade, depende da área, né? Se um indivíduo, numa determinada área, ele tem uma capacidade para desenvolver aquele material, aquele produto, mesmo sem ter um ensino superior, o cara vai contratar ele, porque esse próprio profissional, ele vai trazer retorno para a empresa. Então, acho que aos poucos isso está acabando. Na verdade, assim, dentro do próprio jornalismo, muitos profissionais de comunicação consagrados, que muitas pessoas pensam que são jornalistas, eles não são nem formados em jornalismo, né? Não são nem formados e se consagraram. Saber mesmo, né? Exatamente. Então, acho que isso é um ponto que, ao longo do tempo, vai ficar ainda mais evidente, né? Ainda mais evidente. Eu acho que o interessante de ter o diploma na mão é ter um pouco mais de segurança. Por exemplo, em último caso, se não der certo aqui, pelo menos eu tenho aqui um ponto de subsistência para mim, né? Caso aperte alguma coisa, é importante a gente sempre ter um step na vida, né? No sentido financeiro. E para algumas profissões, ter o diploma é essencial, né? Para ser médico, eu quero ser médico, quero ser enfermeiro, quero ser historiador. Você precisa ter, né, esse diploma. Então, é importante, mas eu adorei o que você disse mesmo, é de se sentir e sentir aquilo que eu quero fazer para a minha vida, né? Independente de se eu vou concluir um diploma ou não, mas de realmente sentir como é que eu vou chegar até esse diploma, como é que eu vou chegar até essa profissão, né? Como é que eu vou acessá-la? E é isso que é muito válido, né? Eu acho que nessa conversa aqui, espero que quem esteja assistindo, esteja acompanhando aqui, entenda que não são só divagações minhas do Murilo, não. Mas são realmente reflexões, né, que a gente gostaria que vocês tivessem sobre como se sentir bem sobre aquela profissão que você escolheu,
é muito importante, não porque você foi pressionado pela sua família a fazer alguma coisa, ou porque você tem muita dúvida, então vou fazer qualquer coisa. Tá tudo bem, não tá pronto depois da terceira série, acabei a terceira série, não sei o que eu quero fazer ainda de faculdade. Tá tudo bem, não tem problema, né? Mas reflita, realmente pense, né? O Murilo fez jornalismo ao acaso, porque caiu no colo quase a bolsa, né? Trabalhou na área e não necessariamente precisou continuar nela para ser uma pessoa satisfeita, né? Ou convicta do que queria como profissão. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar sempre, que são essas conversas. Eu acho que esse projeto ele foi criado nessa intenção. Eu estou usando meu lado jornalista aqui, ó. Tá aí, eu tô aqui. Tá vendo? Não saiu de você. Alguma forma, o universo te trouxe de volta essa sua alma jornalística, entende? É assim. Não teve jeito. Uma coisa que você falou e eu também falei, é importante e funciona para você. Você, antes de entrar na faculdade, você buscou informações do que é ser jornalista. Algo que eu acabei não buscando, fui entendendo durante o processo. E assim, tudo bem, cada um tem sua história. Mas é muito importante a gente criar essas conexões. Conexões, gente, é tudo na vida. Tanto durante o processo que você vai descobrindo o salário profissional, quanto também para quando você já está no seu campo profissional. É ter conexão, é conhecer pessoas, é conversar, é abrir as portas. E isso te traz um retorno muito substancial, né? É você ouvir qualquer pessoa, não subestime ninguém. E não só pensando em ter algo de retorno. Isso acho que tem que ser natural, né, mano? Tem que ser natural, sem esperar alguém em troca. É apenas você compartilhar, né? Porque às vezes não volta nada para você, mas você pode estar oferecendo para alguém alguma coisa. Pode estar encaminhando uma luz para alguém, né? Uma conexão. Uma professora nossa falava, gente, tenham rede de contato. Isso é muito importante. Na época ela falava, eu pensava, mas se eu não quiser ser tão, né, ser mais na minha. Mas, faz muita diferença. Muita diferença. Às vezes, você não conheceu, às vezes um profissional específico numa área que tem um puta do potencial, você vê que o cara não é possível. É uma pessoa introvertida, fica fechada no mundo dela, não expande, não mostra para o mundo a capacidade que ela tem, né? A capacidade né? Isso. E hoje a gente tem a internet que possibilita tudo isso, né? Eu acho que a gente tem também os lados negativos da internet, mas a gente tem um lado positivo que é esse, né? De estabelecer contatos, de fazer essas conexões com pessoas do mundo todo, para que a gente realmente fortaleça esses vínculos, né? Para que a gente consiga alcançar as nossas metas, que é ir lá, atender mais pessoas na minha área específica, conhecer e divulgar mais o trabalho, né? Eu acho que a internet veio e não vai sair mais da nossa vida, é impossível, mas a gente tem que saber como usá-la, né? E esse saber como usar é muito importante, muito interessante. Eu estou aqui utilizando desse recurso para fazer algo que eu tinha como meta e como objetivo já há algum tempo. E não sabia como. E consegui, assim, foi num start que esse projeto se concretizou, assim. Então, estamos aqui nesse Marcela Convida de hoje por um start que eu tive, assim, há 2 meses. Eu nem imaginava que toda terça, às 16 horas, eu estaria fazendo isso, né? E é muito gostoso, né? Porque eu não deixo de atuar como professora coordenadora, eu não deixo de ser historiadora, eu não deixo de ser a Marcela, que tem um monte de amigo, família, e estou aqui num projeto novo, numa coisa nova, porque é realmente aquilo que eu acredito, que eu gosto de fazer, né? Que é bater papo. Tá me inspirando a ter novos projetos aqui, hein? Quem sabe um dia eu te convido para o meu, né? Pode me chamar. Me chama que eu aceito, que eu sou cara de pau. E aí é isso que você falou, né? A gente não se tornar tão dependente, saber utilizar como ferramenta, né? Para alcançar nossos objetivos, mas não ter essa dependência, né? Da internet, porque ela tem um poder incrível, incrível. Eu estava conversando com um amigo outro dia, às vezes a gente faz um history ali, e eu gosto muito de fazer history, às vezes comentando, refletindo sobre alguma coisa, às vezes dá um vídeo, como é 15 segundos, dá uns 10 vídeos, né?
Eu fiquei impressionado. Às vezes a gente se impressiona, tipo, é um conteúdo que você nem imagina que uma específica pessoa vai ter interesse. Aí você vê que a pessoa acompanha todos os seus stories um assunto que aparentemente você subestimava que ela tivesse interesse. E aí você vai ver o resultado muitas vezes, sei lá, hipoteticamente, você atingiu 90 pessoas. Aí você pensa, meu, eu estou expondo aquilo que eu estou falando para 90 pessoas. Quando e onde a gente tem essa oportunidade? Uma pessoa comum. Claro, se você é um professor, se você é um artista, se você é uma figura pública, tudo bem. Mas para uma pessoa comum, você falar e ser ouvido por 90 pessoas, isso é maravilhoso, sabe? Você gerar essa comunicação, né? Mesmo que cause apenas reflexões das outras pessoas, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. E eu acho que nós somos conjuntos de reflexões, né? A gente vai colocando em prática tudo aquilo que a gente já refletiu antes. E eu acho que essa é a graça e a beleza, inclusive, né? Para ser bem romântica aqui, de ser humano, né? De ter um cérebro que consegue pensar, consegue se comunicar, que consegue refletir com as outras pessoas e pensar sobre essas coisas, né? Eu acho que é isso que a gente ganha nas nossas relações humanas, né? Diferente dos animais irracionais, que a gente acha que são irracionais, né? Do nosso ponto de vista, eu acho que nessas nossas conexões é que a gente consegue extrair o nosso melhor, né? Na maioria das vezes, e eu fico muito feliz em bater um papo desses, né? Desse gabarito aqui, com tanta gente presente, né? Fiquei muito feliz com todo esse papo. E agora eu queria saber se alguém tem dúvidas aí, né, gente? Aqui no chat, ou se quiser abrir o microfone, fica à vontade. A maioria são alunos, mano? Tem aluno, tem professor, tem colega, tem várias pessoas aí. A Estela está aqui, parabenizando a gente pelo bate-papo, que foi delicioso. Muito obrigada, Estela, pela sua presença e por enaltecer aqui a gente, né? E dar um feedback, né, falando como a gente está abordando carreira profissional de pessoas oriundas de escolas públicas. Eu fui fazer a faculdade com 21 anos. Eu era meio que o vovozinho da minha turma, né? E se a gente para pensar, eu estou hoje com 32 anos, e hoje com 32 anos, para mim ainda é cedo, né? Mas para a cobrança que tem no mundo, talvez aparenta ser tarde. Com 32 anos, eu estou começando de fato a fazer aquilo que eu amo, que eu sempre sonhei fazer, sabe? Então, assim, tempo é muito relativo, gente. Tempo muito. A Sara também, que é a minha amiga, né? Que chamou o pessoal lá do Albert Fierce, está parabenizando a gente, que foi uma conversa muito enriquecedora. Eu agradeço imensamente, Sara, que você trouxe um público para a gente, que está aqui presente também. Fico muito feliz com vocês aqui. E acho que o pessoal não tem mais dúvida, né? Porque o pessoal está meio tímido, né? Acho que a gente fala alguma dúvida? Oi? Tem vários aí, acho que tem uns 11 dos meus alunos. E tem a professora Ariana também, que ela que é a professora titular dessa eletiva Fábrica de Bichos, que a gente discute mais ou menos isso, né? O que será que você precisa para na vida acadêmica? Será que você precisa seguir uma carreira acadêmica? Então, por isso que eu parabenizo novamente essa conversa que vocês tiveram, que foi muito bom para a gente. Tá? Muito obrigada. Então, gente, a Sara é professora de Química. Sou professora de Química. A gente fez um cursinho. Com a Marcela, né, Marcela? Foi lá no COC. A gente se conheceu no cursinho, depois a vida foi aproximando a gente por um ano. No Castelo Branco, você estudou onde, Marcela? No Castelo também. No Castelo também, olha só. Mas a gente não se conhecia na escola, né? Acho que a gente foi se conhecer só no cursinho, né? Mas a vida vai levando, né? É isso que eu gosto do ser humano, né? A gente vai se encontrando, vai, né, se entrelaçando aí, quando a gente vê, já tá com umas relações que a gente nunca imaginou ter, né? Exatamente. A Esther também, que é minha aluna lá do Marciano, tá agradecendo a conversa, que foi muito boa e que ela aprendeu muito.
Parabéns pra gente. Muito obrigada, viu, Esther, pela sua presença, pelo elogio. A gente não vive de elogio, mas a gente gosta de. Cuidado, né? Porque o ego é perigoso. Não tem como, né? Os alunos ficarem à vontade, porque muitas vezes eles pensam que uma pergunta que eles vão fazer parece uma pergunta boba, mas não existe pergunta boba, tá, gente? Pode não mesmo. Se vocês quiserem, pode ficar tranquilo com relação a isso. Pode ser que a gente nem falou muito, né? Realmente vocês não têm nenhuma dúvida, né? O William também está dizendo, né, que gostou muito da conversa, tá dando parabéns para a gente, muito obrigada. E, gente, fiquem à vontade também para a Jaqueline, minha prima, né, que eu morro de orgulho, que entra toda semana, adoro, me vi muito nessa conversa. Casei, tive filho e com 27 anos comecei a fazer faculdade. E não acho que foi tarde, e sim no momento certo. Amei o bate-papo, foi muito gostoso. E eu adoro a presença sua, Jaque, aqui sempre, porque é muito gostoso, né? A gente vê até alguém da família da gente, né? Valorizando, conseguindo. E a Jaque não resistiu e veio para a educação. Jaque fez pedagogia. E, nossa, é uma pessoa que foi atrás dos sonhos dela. Ela e o esposo foram atrás de fazer faculdade depois de casados e de terem filhos, e foi de terem uma filha, né? Eles têm uma filha, e é isso que é interessante, né? Os dois se reencontraram na educação. Ele fez educação física, ela fez pedagogia, coisas que eu acho que eles nem imaginavam na adolescência, né, Jaque? Omar, A Carol também está falando, minha aluna. Muito obrigada pela conversa, gostei bastante. A Laís está falando aqui que foi muito boa a conversa mesmo, adorei a história do Murilo, tudo muito bom, parabéns aos dois, muito obrigada. Obrigado. E... sabe o que eu ia falar, Marta? Essa fala da Jaque já dá para abrir muitas pautas, né? Muitas pautas, sim, principalmente relacionadas à mulher. Porque eu tive colegas que tiveram interferência na vida profissional ou de estudos por ter filho, né? Sim. Então, não tem como negar, nesse aspecto profissional, que muitas vezes o homem tem muito mais privilégio, né? Não só na questão de estudo, como também no mercado, né? Quantas pessoas que eu ouço falando, Mu, eu não tô pensando, não quero ter filho agora, porque eu tenho medo de ir agora, que eu entrei num emprego bacana. E às vezes ela tem vontade de ter o filho, mas não tem porque tem esse medo, esse receio. É um outro assunto também, né? Mais ou menos dentro disso que a gente tá falando, né? É bem próximo disso mesmo, né? E aí é dizer que a gente precisa, sim, discutir esses temas, a gente precisa falar mais sobre isso, para que essas conversas elas se tornem debates ainda maiores e que sejam levados para a sociedade, né? Para que a sociedade olhe para tudo isso e veja que tem muita coisa para mudar, né? A Esther está dizendo que gostou muito também, apesar de ela vai precisar sair agora, e que ela gostou bastante. Muito obrigada pela sua presença, viu, Esther? Galera, depois conheça meu trabalho, minhas páginas. Isso, era isso que eu ia falar. O Murilo tem página no Facebook, não. Facebook não, né? De fotografia, mas eu tô focando mais, direcionando para o Instagram agora, né? Que é um meio mais... Sim, que é um pouco mais... Então, eu vou deixar um stories lá no meu, com as redes do Murilo, para vocês conhecerem o trabalho dele. E aí, para quem não me segue ainda lá também, no Instagram, o meu Instagram é Marcela Convida. É um Instagram público, gente, é aberto. Então, fiquem à vontade para seguir, né? Vocês vão acompanhando quais são os meus próximos convidados, né? Então, toda terça a gente vai manter esse horário aqui. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? A gente já estourou o tempinho aqui, mas eu gostaria de mais uma vez agradecer esse bate-papo, foi muito gostoso. Eu que agradeço. Não era previsível estourar o tempo, né? Não era, né? Imagina, dois batedores de papo falando, imagina. Imagina se tivesse feito slides, faz slides, ia ficar aqui o dia inteiro. Mas eu gostei muito dessa conversa e eu gostaria, né, de dizer que para as próximas conversas, o senhorito está escalado para falar um pouco mais de desenho, de ilustração, né? Porque hoje foi mais um geralzão, né? Mas a gente tem mais temas ainda para abordar e eu vou te convidar de novo. Uma vez, né? É difícil, né? Mas não dá para falar tudo, né? Gratidão por esse espaço, por poder compartilhar a experiência, por te ouvir, também ouvir parte da sua história, tá?
eu me coloco à disposição para outras oportunidades. Quem sabe um dia você participa de um projeto que eu também penso em fazer e eu vou fazer. E para a galera, eu me coloco também à disposição não só para falar do meu trabalho, mas para qualquer bate-papo que seja. Tá bom, gente? Obrigado aí para quem participou e quem ouviu. Então, gente, semana que vem, né? Vocês já sabem, eu deixo o convite para vocês participarem. Não vou dar spoiler de quem é o convidado, mas adianto que o assunto é bem interessante. Tá certo? Então a gente se vê no próximo Marcela Convida. Beijão, gente. Beijo, Marcos. Tchau, tchau.